Então, eu vou te passar aqui num primeiro momento a rotina do AR não entregue, tá? Do localizador AR não entregue. Depois eu vou te passar essa da petição que eu tinha te falado. Essa do AR não entregue, no momento tem poucos, mas é uma rotina que eu pedi para você ficar a partir de agora. Como que você vai fazer? Primeira coisa é adicionar o localizador AR não entregue lá no seu painel de localizadores preferenciais. Então você vai lá em localizadores, né? Meus localizadores, e aí você com o celular você vai pedir para alterar a lista e incluir o AR não entregue, tá? É um localizador que as cartas que não foram entregues de citação, elas caem nesse localizador. Agora a rotina em si, depois que você adicionar o localizador na tua tela, você pode fazer ela uma vez por semana. É bom demorar um pouquinho para fazer, para acumular. Você vai ali então em lista de processos por localizador. E além do AR não entregue, você também vai adicionar e carta de citação expedida. Tá? Existem três tipos de localizador de carta de citação expedida. São esses três aqui, ó. Então tem o carta de citação ESP, que é, por exemplo, quando o Antônio expede as cartas de citação de autarquias, de conselhos, da Caixa, ele marca esse localizador aqui, tá? Quando é Fazenda Nacional, tem dois tipos de localizador, tá? Tem o carta citação ESP-FN, que são para valores inferiores a 1 milhão. E tem o carta de citação ESP-GD, o GD quer dizer grandes devedores. Então, quando é mais de 1 milhão a execução fiscal, ele, quando expede a carta de citação, ele coloca nesse localizador aqui, tá? Então, assim, você precisa acompanhar esses três localizadores combinado com a AR não entregue, tá? Então, tem que sempre colocar a AR não entregue e um desses três aqui. Eu já vi hoje de antemão, os outros dois aqui, o primeiro e o último, não tem processos. Então, tá no carta citação SPFN, tem alguma coisa. Então eu vou colocar esses dois então para a gente olhar os processos. Então combino esses dois localizadores, não esquecer que é E, tá? E consultar. Aí ele vai listar lá os processos que estão em carta citação SPFN e também a R não entregue. Aqui você vai notar que existe um outro localizador que tem nesses processos, que é o carta R enviada. O carta R enviada é um localizador de sistema e ele é lançado no processo assim que a carta é expedida para o correio. Então o Antônio vai expedir a carta de citação e ele assina e remete lá eletronicamente para os correios. No dia seguinte o processo já vai estar com esse localizador carta R enviada, para indicar que a carta realmente foi enviada para os correios, tá? Então nesses casos aqui já teve o retorno porque tem o AR não entregue. Então vamos ver um por um aqui para você entender. Então aqui a gente tem uma execução fiscal da União contra esse Valdir Grando e Valdir Grando ME, uma microempresa. Então aqui só para te passar, então teve a petição inicial da Fazenda Nacional, saiu o despacho determinando a citação, então o Antônio expediu a carta, que está aqui nesse evento 5. Ele expediu a carta e sempre conferir se é apenas uma carta ou mais cartas, tá? Então, por exemplo, às vezes foi expedido 2 cartas, vai aparecer 2 aqui. Então, se tiver mais que um, tem que sempre ter 2 retornos de AR, né? Nesse caso aqui foi só expedida uma carta e ela já retornou e foi devolvida sem cumprimento pelo correio. Então, esse é um evento de juntada automática que é feito pelo sistema. Então, vamos olhar aqui o motivo da devolução do AR. Então, se a gente olhar aqui, o motivo da devolução foi não procurado. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, o correio não conseguiu procurar o executado. Esse tipo de situação, qual que é o passo seguinte? E aí que entra a rotina. Seria, no caso, expedir mandado. Daí. Então, o oficial de justiça vai tentar citar nesse mesmo endereço, porque não foi procurado quando foi pelo correio. Tá? Aí, aqui entra uma situação. Como eu sei que se vai ser expedido mandado ou uma carta precatória? Você está vendo aqui que o executado é de Palmas, no Paraná. Palmas não tem justiça federal. Se fosse um lugar que tivesse justiça federal, a gente poderia expedir o mandado tranquilamente. Bastaria colocar no localizador de mandado.
Como é uma cidade que não tem Justiça Federal, a gente precisa olhar se Palmas é atendida pela central de mandados de alguma subseção. Então o que, que eu faço? Eu vou lá na intranet e vou clicar lá no SM Web, tá? Você pode clicar lá, ele vai abrir essa página aqui. Nessa página aqui, eu até cadastrei você no sistema de mandados, mas nem precisa entrar no sistema. Aqui na folha rosto já tem, ó, para consultar quais centrais atendem quais cidades, clique aqui. Então é aqui que a gente vai colocar na busca por cidade. Nós colocamos lá Palmas. E vamos verificar se alguma se alguma SEMAN atende. Então aqui já tem um alerta, ó. Pato Branco, SEMAN, a central não atende todos os lugares da cidade. Então essa PR-PBR é a SEMAN de Pato Branco, tá? Então assim, como a central não atende todos os lugares, pode ser que alguns ela atende. Então se tem essa sigla aqui da SEMAN de alguma subseção, a gente vai pôr o processo para expedir mandado, que é o Antônio que faz isso, tá? Então a gente vai voltar lá no processo, considerando esse motivo aí de devolução do AR. E vamos lá mudar os localizadores, pode tirar todos os localizadores e colocar o ESP mande citação, tá? Que é o localizador que o Antônio vai expedir então o mandado de citação. Se lá de repente ele descobrir que o endereço da parte não é atendido lá pela central de mandados de Pato Branco, ele mesmo já vai fazer a carta precatória, tá? Mas o importante é que fique lá no localizador de expedição de mandados. Vamos pegar mais um caso aqui. Então essa aqui é uma execução da União contra a MA Representações Comerciais. Aqui teve a inicial, teve o despacho inicial determinando a citação. E aí saiu a carta de citação, uma carta, né, e já foi devolvida aqui no evento 5. Foi devolvida sem cumprimento. Então vamos olhar o motivo. Tá, o motivo aqui é desconhecido. Então, às vezes o correio tentou chegar lá no endereço e a pessoa lá que atendeu falou que não conhecia o executado. Esse tipo de situação, desconhecido, assim como o não procurado, como o ausente e até o recusado, a gente tem a possibilidade de expedir mandado. Então, o executado aqui ele é de Pato Branco. Pato Branco é a sede da Justiça Federal. Então, nesse caso, vai ser expedido mandado pelo Antônio. Então, basta a gente colocar lá no ESP mande citação. Salvar. Tá? Daí o Antônio vai expedir o mandado lá para Pato Branco. Mais um caso aqui. Tá. Aqui é uma execução da União contra IRL e Emerson dos Santos. Tá, esse já é um processo que primeiro ele começou contra a pessoa jurídica, tá? Teve despacho de citação, saiu a carta, foi devolvida sem cumprimento, ó. Depois a União foi intimada, daí a União pediu, acho que o redirecionamento que foi deferido aqui no despacho do evento 29. Então foi redirecionado para o Emerson, pessoa física responsável. Aí saiu a carta de citação do Emerson. E foi uma carta, né, e foi devolvida aqui no evento 31. Então vamos olhar aqui o motivo. Tá, esse motivo aqui é diferente. Então o correio tentou entregar lá em Curitiba, em Curitiba, no Tatuquara, e constatou lá que o executado mudou-se do endereço. Esse tipo de situação não vai adiantar a gente expedir um mandado, porque a informação é que o executado se mudou. Então, esse tipo de situação, a gente tem que intimar o exequente para ele se manifestar e apresentar o novo endereço do executado. Então, basta intimar. Então, você vai lá em intimação, expedida certificado. Isso aqui sempre dá o prazo de 10 dias, tá? E aqui você vai indicar do que você está intimando. Então, a gente está intimando da juntada carta pelo correio sem cumprimento, que é a notícia que o executado não foi encontrado. Aí aqui a gente pode marcar todos os localizadores e o localizador de intimação aqui da vara é o AG prazo int, tá? Então a gente deixa nesse localizador e desmarca todos os outros. Marca todos os outros para não ficar mais no processo. Aí pode ir lá em intimar. Tá? Então o localizador ficou lá no AG prazo int.
e aí saiu a intimação aqui no evento 32 para a União indicar então o novo endereço. Então sempre quando o motivo for mudou-se e também endereço insuficiente ou não existe o número, a gente tem que fazer essa intimação do exequente então para indicar o endereço completo ou o novo endereço no caso de mudança. Tá? Então a gente intima a união e deixa no AG prazo int. Então aqui praticamente todas as situações eu mostrei. Um detalhe importante, essas execuções aqui da união contra os executados, se algum desses casos a execução for menor que R$ 1.000.000, a gente poderia já suspender o processo com a não entrega do AR. Como que acontece isso? São execuções da Fazenda Nacional e inferiores a 1 milhão. Tá? Então esse caso aqui é um caso, a execução é menor que 1 milhão, tem que sempre considerar o valor do apenso. Tá? Então aqui, por exemplo, existe um apenso. Então eu tenho que somar os valores para ver se dá. Então lá era lá era 200 mil, aqui 247, então dá menos que 1 milhão, mesmo somando as duas. Tá? Então esse tipo de situação a gente tem que olhar lá no evento 1, se por um acaso existe esse documento aqui, ó, anexos PET 2. Se existir esse documento aqui, a gente não pode suspender. Tá? Se não existir esse documento, a gente pode fazer a suspensão do processo pela portaria lá da Fazenda Nacional, que fala que as execuções inferiores a 1 milhão, elas podem ser suspensas. Tá? Então aqui a gente faria um outro evento, em vez de intimar a união, a gente já faria a suspensão e intimação da união por um prazo específico. Tá? Isso ele está numa ação preferencial da vara, que é essa daqui, ó, CERT SUSP 396, suspensão de ofício e intimar a fazenda. Então aqui, quando acontecer um caso assim, que você verificar que é uma execução da fazenda, o valor é inferior a 1 milhão e não exista esse documento aqui junto com a petição inicial, aí a gente pode fazer essa suspensão. Então, o dia que você pegar um caso assim, você me avisa, a gente pode fazer junto daí, tá bom? Então essa é a rotina do AR não entregue, tá? Então é uma rotina que você pode ver semanalmente, aí basta combinar o localizador AR não entregue com os de carta citação ESP. Esse aqui que a gente viu, que tem o FN, e existe também aqueles outros dois que eu te falei, que é o carta citação ESP, para quando é conselho, autarquia, que não é fazenda, né? E tem o carta citação FNGD, que é para grande devedor, que daí os valores são maiores que 1 milhão. Então no GD, por exemplo, você nunca vai fazer aquela suspensão, porque sempre a execução é maior que 1 milhão. Tá bom? Então pode fazer isso a partir de sexta já. Então semanalmente você olha esse localizador AR não entregue combinado com o carta citação ESP, para daí poder dar andamento. Tá bom?